Olá, nobres vassalos. Olá, nobres vassalos. Eu sou o Lukavich Possalski, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês de novo, sobre o medievalismo da Globo, né? O medievalismo da Globo. Se da outra vez eu elogiei, dessa vez eu vou mostrar as falhas e as críticas. Eu fiz um post, novamente. Acho que é muito mais fácil fazer post do que fazer vídeo, porque, cara, eu já faço posts no meu trabalho. Eu já faço post e layouts no meu trabalho, então, tipo... Como eu tava falando, no outro vídeo eu fiz um elogio à Globo, a tentativa de superproduzir, de colher cenários épicos e... Não só cenários, mas uma produção épica, contratar cantor internacional, fazer sonora, gastar uma grana com viagem e filmagem e com figurino, que eu sei que não é barato, não é uma simples roupinha de novela ou de época que eles podem imitar facilmente, mas tem suas falhas, é lógico, né? Então se no outro vídeo eu elogiei, neste eu vou criticar. E vamos começar pelas bizarrices maiores. E depois para as coisas mais discretas que, com tanta bizarrice, você até esquece que elas existem. Então vamos lá. A primeira delas é a forma como existe governo na novela. A gente sabe que o Brasil é um país comunista, gente. Vamos ser sinceros. O Brasil é comunista. As pessoas acreditam profundamente que tudo se resolve pelo governo. Tudo precisa de governo envolvido ou coisa assim. Isso nada mais é do que o comunismo, cara. Ou talvez eu seja libertário e estou ficando paranoico. Daqui a pouco eu vou estar gritando imposto é roubo, né? Ai, ai. Brincadeiras à parte, vocês sabem que eu sou libertário sim, né? Mas então... Mas mesmo que eu fosse só um liberal, ou só o cara de direita que eu era antes de começar esse processo aí de ir libertário. Mas enfim, o Brasil é um país comunista. Por quê? Porque as pessoas acreditam que tem que ter governo pra tudo. As pessoas acreditam que, o governo tem que fazer. O governo faz a lei. Não sei o quê. E essa mentalidade acaba se refletindo na novela da Globo, na produção da Globo lá. Mas ok, é normal quando se reflete mostrando um Brasil, sei lá, alguma coisa a ver com o Brasil, porque o Brasil tá ligado a isso, infelizmente, a história dele. Por mais que eu não goste, por mais que eu tente negar esse comunismo todo, tente achar uma forma de ver se libertar dele, coisa assim, e isso se reflete na novela medieval, e aí que fica estranho. Porque, tipo, quanto reflete o Brasil? Beleza, é o Brasil, a gente sabe como é. Agora, só se refletir no pensamento medieval dos caras, vai ter sindicato, vai ter cobrança, vai ter tarifa, vai ter imposto, vai ter não sei o que, vai ter zona azul medieval, vai ter lei que limita o uso de carroças. Tá bom, até teve alguma lei limitando a circulação de carroças na Inglaterra, na Idade Média, porque a Inglaterra adora leis, mas vocês percebem o quanto é bizarro isso aí? Na Idade Média, o senhor feudal, ele alugava a terra dele, e apenas queria saber da remuneração pelo serviço que ele prestou. Se alugado a terra e de ter protegido o camponês, né? O camponês que produzisse na terra dele. Não tinha esse negócio de, ainda mais um poder central, né? Porque aí a novela mostra como se, o rei manda em tudo e em todos e dane-se o mundo. Não é assim, gente. O rei não manda em tudo e em todos. O rei tem apenas o controle da aliança militar. O absolutismo é outro período histórico. O absolutismo é o período pré-revolução francesa, não é? Não é a Idade Média. Mas então, mais isso, mais aquilo. Então, esse é um erro feio, acho que é o pior erro da novela, né? É tipo, você olha, você sabe que a noção de medieval perdeu sentido quando esse povo aí começou a ditar o que é medieval na novela, o que não é. Mas você vê isso aí, esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, política, diplomacia, acordos entre reinos e coisa assim. Da mesma forma que na Idade Média não havia poder centralizado, não havia esse negócio de relações internacionais, como se o cara fosse um tratado para ter comércio entre dois feudos. Cara, se o mercador de um feudo quisesse negociar com o mercador de outro, dane-se o senhor feudal. O senhor feudal não ia fazer nada. Talvez ele ficasse até feliz, porque ia vir mercadoria nova pro feudo dele. As únicas negociações políticas que ocorriam na Idade Média eram alianças militares, negociações políticas, porque o resto eram negociações comuns. As únicas eram alianças militares. Não fazia nem sentido uma negociação de... As únicas negociações políticas que ocorriam na Idade Média, de fato, eram as negociações militares, de aliança. Definiam um casamento entre nobres para manter a aliança militar entre as famílias. Mas aliança comercial é outra grande furada. Outro erro terrível da Globo, assim. Mas, realmente, eles estão tentando imitar o Brasil de hoje na Idade Média, só isso. Outra coisa que é muito furado da Globo ali, dessa produção, é o tema que teoricamente seria o principal ali, que é a questão da água. Tipo, como se, fosse fácil transportar água de um reino para outro, fosse uma tarefa normal, fosse uma coisa comum. Isso é uma loucura tão grande, sem tamanho, que tipo, tá bom, tudo bem que um reino não seja uma coisa tão gigante, mas quantos quilômetros de aqueduto você vai ter que construir para transferir água de um reino para outro? Quantos quilômetros?
vai virar tipo o George Martin, construir a muralha de gelo, assim, tem quilômetros de distância. Mas quanto quilômetros você acha que vai dar? Vai ser uma coisa enorme, velho, vai ser gigante, vai ser... E além de tudo, vai ser uma puta coisa gigante, vai ser cara. Construir com pedra não é barato. Tanto que por isso que castelos normalmente não eram tão gigantes. Até haviam castelos grandinhos, mas por esse motivo castelos não eram tão gigantes, porque construir com pedra não é barato. E aquedutos tinham que ser de pedra, porque montar com madeira um aqueduto ele vai apodrecer rapidinho. Então quantos quilômetros teriam que ser de aquedutos? Seria completamente inviável isso no período medieval. E esses acho que são os 3 grandes erros lá que ocorrem. Tem mais um erro grande. O quarto erro é a bizarra história da rainha lá, que, antes de tudo, eu não vi essa porra, eu li resumo, então, tipo, se vocês são espectadores, viram e eu tô falando alguma bobagem, por favor, me corrijam, tá? Isso é uma coisa muito interessante, vou falar pra vocês, que eu li resumo. Eu não tenho tempo pra ver, porque nesse horário, muito provavelmente eu tô trabalhando, eu tô na academia, mas assim, eu não vi, então, se eu estiver falando merda, me corrijam, por favor. Mas uma coisa que é muito visível lá, é que tem a rainha, a princesa, sei lá o que ela é direito, que ela fez uma armação que ela era uma prisioneira e ela conseguiu tramar uma armação para depor a rainha e ela se casar com o rei. E depois que ela assume o título de rainha, ela não quer casar com o rei, ela quer pegar o irmão do rei. Então ela só se usa do poder para tentar pegar o irmão do rei. Velho, puta coisa de novela brasileira mesmo, né? Cara, você fez de uma armação fodelástica para poder tomar o trono, para depois abandonar ele e pegar o irmão só porque você acha ele bonito, sei lá. Dá pra ter uma noção do que é isso? Quão ridículo é isso? Tipo, ela passar por uma coisa de Game of Thrones, assim, uma fodelona, assim, apesar do Game of Thrones agora ter dado uma merda, acho que na época que era legal ainda, passar por um esquema, uma fodelão daqueles pra querer pegar o irmão do rei. Puta merda. Primeiro que casamento da Idade Média nem sempre era por amor. Ainda mais se você era um nobre. Normalmente, se era um nobre, o motivo era pra manter a aliança militar. Mas imagina, você fez todos os esquemas pra chegar no poder. Velho, se ela gostava do irmão do príncipe, do irmão do rei lá, por que ela não foi logo nele? Ficou enrolando, tentando fazer um esquema mirabolante. Esse é o tipo de coisa que você olha e fala, não, ainda é novela brasileira de sempre, com os mesmos problemas e coisas assim. Aí outros detalhes. Roupas e período histórico. Ali não tem um período histórico bem definido, mas está mais do que claro que há uma mistura de vários períodos históricos medievais ao mesmo tempo ocorrendo ali dentro. Muitas vezes o personagem veste uma calça de um estilo e uma camisa de outro até, para ver o quão bizarro é. Ou uma espada de um período histórico e uma roupa de outro, uma armadura de outro. A lógica histórica da Globo foi pro saco ali. Não que no GOT não tenha uma lógica histórica meio quebrada, mas, por exemplo, você não vê uma pessoa que a camisa de um período histórico e a calça de outro, e o sapato de um terceiro ainda. Você não vê coisa assim no GOT. Então isso é uma coisa que acontece razoavelmente bastante. Alguns outros detalhes também. Por exemplo, tem um castelo lá que eu não lembro qual que era, mas que ele claramente não é medieval. Ele é um palácio, palácio da época da absolutice, mas claramente não é um castelo fortificado medieval. E lá ele é tratado como um castelo comum. E aí nem muro tem. Aí outro detalhe interessante pra falar. Mas eu acho que as minhas críticas podem parar por aqui. Apesar de tudo, como eu já falei antes, houve um esforço pra tentar produzir uma coisa legal. Lógico, a gente sabe que a Globo é a Globo, ela não vai deixar de ser a Globo. As coisas de novela que ela sempre faz, ela vai continuar fazendo. Talvez melhore com o tempo, mas eles ainda são uma TV generalista que passa em horário nacional, ao invés de vender como série, que é HBO, ou como outros canais, assim, que tem um público mais focado. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, é de se esperar por causa desse motivo. Mas, ao mesmo tempo, houve um grande esforço. Eles não fizeram já fizeram coisas muito piores que isso no passado. Então, eles estão tentando. Quem sabe um dia, no Brasil, a gente chega a ter um Vikings ou um Último Reino, algo desse nível de produção. Tem muitas críticas, algumas com razão, mas ainda assim é algo bem mais fiel, historicamente falando. Não é uma baboseira completa, em termos de história. Agora, se é legal ou não a novela, cara, eu vou ser sincero, eu não vi. Talvez até seja, talvez não seja. Pelo roteiro, eu consigo imaginar uma coisa bem trabalhada, mas ao mesmo tempo, eu simplesmente chegaria lá e olharia e falava, nossa, velho, é novela. Eu simplesmente olharia e falaria assim, é novela, cara. Eu não quero ver essa porra, é novela. E continuem tentando e evoluindo. Agora, eu não vejo por causa de tempo, né? Porque não é um formato que me facilita a vida. E porque também imagino que se eu me deparasse com essas situações, eu não ia querer, também não ia ter muita vontade, não. Mas acho que por esse vídeo é isso. Obrigado, Nobres Vassalos, e até a próxima.